A remada na máquina e a remada livre. Qual delas será que é a melhor? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Vocês que já acompanham há mais tempo aqui, não é mesmo, meu amiguinho canino? Beijinho pra vida eterna dos cachorros, muito bem. Vocês sabem que cada um, né, tem o seu próprio benefício. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre cabo, máquina, peso livre, então lembra de procurar Leandro Twin, mais tema sempre que você tiver qualquer dúvida. Mas no caso da remada, de forma específica, né, a gente tem a remada livre e a remada na máquina, temos também a remada no cabo, mas quando nós vamos falar dessa comparação, a remada no cabo e a remada livre, a gente tem ali um grau de diferença, tal, ok. Mas na máquina e livre, a gente tem um grau de diferença maior. Então vamos entender quando usar cada um. Primeiramente, vamos falar da remada na barra. Que a gente tem basicamente aí, de remada curvada, 100% livre, dois tipos, certo? A remada com a pegada pronada e com a pegada supinada. Claro que a gente também tem uma remada com halteres, que você pode fazer na posição neutra. Mas normalmente não é tão usada. Quando é usada a remada com halteres na posição neutra, normalmente ela é usada de forma unilateral, o que muda um pouco a dinâmica do exercício, porque você acaba apoiando o joelho no banco, você acaba apoiando um braço no banco, isso reduz o estresse da lombar, um estresse, né, que a gente pode entender até como positivo, dependendo do objetivo. Então vamos nos focar principalmente nas remadas com barra livre, a remada tradicional, remada curvada. Bom, primeiro aqui a gente já vê uma grande diferença, né? Normalmente as máquinas de remada, elas não vão exigir da nossa estabilização, pelo menos não chega nem perto de uma estabilização como na barra livre, da região lombar. Os posteriores de coxa e glúteo também não são tão recrutados. Alguma outra máquina, tem máquina que simula remada curvada na máquina, mas normalmente o que a gente acaba vendo são remadas que você praticamente não vai usar nada disso, porque você vai ficar sentado e vai simplesmente remar. Claro que a gente tem várias máquinas de remada. Então tem remada com a pegada pronada, supinada, neutra. Tem remada que vem de baixo para cima, de cima para baixo. Vem? E nós temos diversos tipos de aparelhos. Quando a gente vai falar de construção de massa muscular, de força como um todo, as remadas curvadas, pessoal, acaba que é melhor. Então vamos supor que eu estou trabalhando com algum aluno da consultoria que pratica algum outro esporte. De repente, mesmo que seja um futebol, ele fazer uma remada curvada é um exercício interessante, porque fortalece o core, ajuda no posterior de coxa, nos glúteos, como a gente já falou. E isso pode ajudar, por exemplo, um jogo de corpo, né? Um lutador, ele se torna um pouco mais eficiente. Agora, quando nós falamos, por exemplo, de um bodybuilder, normalmente a gente não está tão preocupado assim com isso. Principalmente se o nível é o detalhamento muscular, não é mesmo, Floquinhos? Então vamos assumir que o Floquinhos aqui, ele já cresceu, a dorsal dele tá bem legal, mas só essa partezinha aqui, Floquinhos, ó, que tá com um pouquinho de flacidez aqui, inclusive. Mas eu nunca fui gordo, papai, por que você faz essa voz comigo de bobo? Todo mundo dá risada. Essa é a voz do Floquinhos na minha cabeça quando eu converso com ele, que eu converso com ele todo dia. É meio esquizofrênico, eu mesmo falo, eu mesmo respondo, mas eu respondo com a voz dele. Mas vamos supor que ele quisesse focar bem essa parte aqui, tudo bem. Então, às vezes, com uma remada curvada, não vou conseguir atender, porque eu não consigo canalizar para ali. Ah, Leandro, mas você pode trabalhar angulações um pouquinho diferentes. É verdade, mas é difícil eu estabilizar exatamente onde eu preciso e concentrar toda a força na dorsal. Coisa que, numa remada com máquina, é mais fácil. Então, o que a gente pode assim, concluir de forma genérica? Tá? Pelo amor de Deus. Muito específico é difícil, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, com uma carga horária gigantesca, o link tá aqui na descrição. E lá a gente fala de várias hipóteses. Agora imagina aqui falar sobre todos os corpos do mundo em 10 minutos. Então, é muito rapidinho, é muito pouquinho tempo. Então, generalizando, se você é uma pessoa mais para iniciante, quer construir mais volume muscular, uma remada curvada é mais interessante. Se você é uma pessoa mais avançada, que quer dar um detalhamento e descobriu o detalhamento, descobriu a máquina de remada que vai te ajudar nisso, você fazer a remada na máquina vai facilitar muito, porque você consegue concentrar todo o movimento. Quando a gente vai pensar em técnicas avançadas de treino, isso também muda bastante de um para outro. Por exemplo, eu vou fazer um drop set numa remada curvada com barra. É um pouco difícil, né? Tem que voltar aqui, tira uma anilha, tira outra. O outro ali é só tira o pininho, espeta no buraquinho e vai embora. Se você for pensar, por exemplo, num resting pause,
Então, uma remada curvada na barra, legal, beleza, dá para fazer. Só que tem um risco de lesão maior, porque você precisa estabilizar mais, você vai fazer 1 ou 2 repetições depois que você já falhou, esperando ali 5 segundos. Já numa máquina, você tem também uma segurança maior. Não é que não dá para fazer, tá, gente? A gente está discutindo aqui, talvez o que fique mais ou menos aí interessante. De qualquer forma, para você ter uma outra técnica avançada que é a ajuda de um parceiro. A remada curvada é muito difícil, porque como que a pessoa vai te ajudar de forma digna? É complicado agora, numa remada na máquina, você vai puxar, traciona, puxa, esmaga, esmaga, e a outra pessoa vem só te ajudando a esmagar a máquina contra você. Então isso facilita muito também a ajuda. Claro que nem tudo é 8 ou 80. Uma coisa muito importante é você entender que você pode ter os dois no seu treino. Por que não? Olha, eu estou começando, tal, mas sei lá, por acaso já detectei alguma coisa, ou eu quero variar um pouco os exercícios. Eu vou colocar, por exemplo, uma remada curvada, sei lá, de repente em primeiro, segundo exercício para levantar mais carga, e também vou colocar uma remada na máquina, né, que normalmente é como eu prescrevo para os meus alunos da consultoria. Você acaba utilizando os dois, às vezes não todo treino, mas no geral é seguro dizer que você usa lá um 50-50. Agora, eu acho importante falar, porque hoje a gente vê academias muito boas, como por exemplo o caso da Ironberg, o CT da Growth, o próprio CT da Integral, o CT da Max, e que tem bastante máquinas, né, de costas ali, e o pessoal fala, nossa, na minha academia não tem isso, eu vejo nos vídeos, então eu nunca vou crescer. Pelo amor de Deus, gente. Essas máquinas até pouco tempo atrás, né, bem, não é tão pouco assim, né, mas um pouco mais de tempo atrás, década de 70, 80, não existiam a maioria delas, né? E quando existia, a mecânica era ruim, a ergonomia era ruim. Então o pessoal fazia com remada com barra livre. Só que, lógico, hoje você vê um nível de proporção entre as porções dos músculos melhor, porque hoje você consegue focar cada coisinha. E você vê isso de uma forma muito mais generalizada. Por exemplo, mas o peito do Arnold era grande, tudo bem, né? Mas, de repente, poderia ter alguém que não tinha aquele peito tão grande e tão harmônico quanto o dele. Então tem ali uma carga genética. Hoje, mesmo uma pessoa que tem uma genética ruim para as costas, ela consegue costas decentes, porque ela vai trabalhando todas as porções com essas máquinas. E cada maquininha, cada angulação, cada puxada torna único, às vezes, o movimento que você não consegue imitar ele com barra de forma direita. Mas isso é nível de detalhamento para uma pessoa que já tem a dorsal grande. Não é para pegar uma pessoa que não tem dorsal nenhum e falar, sem a máquina não vai. Até porque o grande responsável são as barras mesmo. Inclusive, quem faz uma remada curvada com barra forte, pesado, desempenha muito bem na máquina. E quem faz uma remada só na máquina muito bem, na barra às vezes não vai legal. Ou seja, vamos colocar assim, em termos de competência de corpo, era melhor que fizesse então na barra, porque te torna mais eficiente para todos os outros exercícios. Por exemplo, na máquina a gente não tem o trabalho da lombar. Aí tem gente que às vezes já não faz um stiff, já não faz um agachamento livre, faz no hack, e vai usando cada vez menos a lombar. Só que a pessoa vai progredindo de força. Então ela vai tendo, por exemplo, coxas enormes, etc. Só que o dia que ela for fazer um agachamento livre, ela está ferrada, porque a lombar não acompanhou, porque ela não estimulou aquilo. Então tem que treinar de forma isolada. Será que compensa fazer lombar de forma isolada, sendo que poderia fazer logo uma remada curvada e um stiff que já pega e está tudo certo? Então são contextos. Eu vou deixar a indicação do vídeo aqui do lado, onde a gente fala sobre um treinamento de dorsal de forma completa, onde a gente atinge a maior parte das porções. Você vai entender que a gente pode dividir as dorsais, pelo menos aí, 3 porções, minimamente 2 porções. Então dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.